Mais ou menos no século IV a.C., a Grécia era o centro do mundo. A Grécia estava no auge, tanto no seu poder político, filosófico, cultural e territorial. E conta-se a história que alguns homens iam periodicamente às praças da Grécia para debater assuntos do cotidiano, sobre política, religião, filosofia. Geralmente eram escolhidos dois oradores, dois debatedores, com posicionamentos diferentes, e eles iam então debater sobre um determinado assunto. E as pessoas iam para as praças para assistir esses debates. Acontece que havia um homem entre eles chamado Córax de Siracusa. Ele começou a observar que geralmente os debatedores que venciam os debates, que melhor argumentavam o seu ponto de vista, independente se o ponto de vista deles estava certo ou não, eles, além de ganhar o debate, ganhavam também a simpatia das pessoas. Ou seja, as pessoas os tinham como líderes e como homens de prestígio. E ele começou a observar esse comportamento dos debatedores e ele resolveu pesquisar se havia algum traço característico daqueles que venciam os debates, daqueles que ganhavam os debates dentro da sua argumentação. E foi aí que ele construiu a chamada retórica, que são princípios e fundamentos do discurso, do falar em público. Haja vista que a palavra retórica significa falar bem numa assembleia. Ele então desenvolveu pontos em comum que ele percebeu nesses debatedores e grandes discursadores que faziam com que o discurso deles e a argumentação deles ficasse mais clara, mais objetiva e mais convincente. Bom, ele ganhou prestígio, ganhou nome, Córax, ganhou alunos, e foi aí que, quando o Império Romano conquistou a Grécia, os romanos pegaram os princípios que Córax havia desenvolvido e criaram outros princípios, acrescentaram novos fundamentos e transformaram a retórica em oratória. A oratória era um fundamento usado para os grandes líderes militares convencerem pessoas a se alistarem para a guerra e até para irem para os campos de batalha. E quando a igreja começou a pregar o evangelho, como a igreja estava inserida dentro do Império Romano, a oratória, os princípios da oratória foram utilizados para a pregação do evangelho, para tornar a pregação mais objetiva, mais clara e mais convincente. E aí surgiu a homilética. A palavra homilética vem de homilia, que é pregação em latim. Então, fazendo uma definição de homilética, homilética nada mais é do que os fundamentos e princípios da oratória utilizados na pregação do Evangelho. E são esses princípios que eu vou ensinar e compartilhar com você na próxima turma do curso de homilética do Instituto Bíblico Ruach. Bom...